Olá, aqui é o Eustáquio Pereira do Inglês for Good e esse é o primeiro de uma série de 8 vídeos nos quais eu vou compartilhar com você uma matriz cognitiva que eu desenvolvi para me ajudar durante os meus processos de coaching que eu realizo. E essa matriz tem me ajudado bastante. Se você é coach, eu tenho certeza que você vai gostar. E se você for um coach que gosta de inglês, você vai gostar mais ainda, porque você vai ter a oportunidade de praticar e aprimorar sua fluência em inglês, tá ok? E essa matriz cognitiva, eu pensei, por que não usar a própria palavra coaching, que é uma palavra que tem 8 letras, para me ajudar a esquematizar, estruturar as 8 etapas, né, os 8 estágios de um processo de coaching, né? E foi exatamente isso que eu fiz. E aí eu fui estruturando essa tabela e eu quero compartilhar com você. E eu quero que você também compartilhe com alguém que você acha que também vai gostar. Se você quiser me ajudar a incrementar, a cocriar e ampliar e expandir os aspectos e os detalhes de cada etapa é sempre muito bem-vindo. Eu acredito muito na cocriação e no compartilhamento de ideias. E começa nesse vídeo, então, com a primeira etapa do processo de coaching, que é a etapa da conexão. Então, eu vou ler tudo aqui, então. Coaching, que tem as 8 letras, né? C-O-A-C-H-I-N-G, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a primeira etapa é connection. A segunda é openness. A terceira, awareness. A quarta, commitment. A quinta, hope. A sexta, invest. A sétima, nourish. E a oitava etapa e última, goal, que quer dizer meta. Então vamos lá no significado. Connection, conexão. Openness, abertura. Awareness, consciência, tomada de consciência. Commitment, comprometimento. Hope, esperança. Invest, investir. É o momento da ação, da atitude. Nourish, nutrir. É o momento de cuidar do que foi plantado, né? E goal é o momento de colher a meta, de alcançar e de atingir a meta. Então, esse primeiro vídeo vai ser sobre a connection. Então, vamos detalhar aqui, então, connection. Vamos lá. Por que é importante a conexão no processo de coaching, né? Ele é fundamental, porque sem a conexão, nós não conseguimos a eficácia, né? A eficiência na comunicação com o coach. E não existe também a abertura. Então, é de fundamental importância a conexão. E como que nós vamos nos conectar com o nosso coach, né? É através do rapport. O que é o rapport? O rapport is power to influence and persuade by convincing through constructive synergy. Então, o rapport é o poder para influenciar e persuadir, convencendo através da sinergia construtiva. E o que quer dizer isso, né? What does it mean? Né? O que quer dizer a sinergia construtiva, né? O que quer dizer convencer? O que quer dizer influenciar e persuadir? Hoje em dia, né, um dos maiores desafios é a gente conseguir uma comunicação eficiente, né? É tão complicado hoje no mundo dos relacionamentos pessoais, relacionamentos sociais, profissionais, até mesmo no mundo corporativo, é tão difícil hoje, o maior desafio do ser humano hoje é verdadeiramente conseguir uma boa comunicação, né? E sem um verdadeiro rapport, não se consegue comunicar com eficácia. Então, esse rapport é justamente a sintonia, o alinhamento, a vibração sinérgica, né? Ou o alinhamento sinérgico, seria o arranjo energético entre duas pessoas, né? Isso é fundamental. E hoje em dia é tão importante porque nós vivemos num mundo onde existe tanta necessidade de se
a necessidade de afirmação, necessidade de se sentir vitorioso, de se sentir bem-sucedido. E muitas vezes a gente vê que é muito difícil nós conseguirmos uma comunicação efetiva, justamente porque nós não entendemos o significado da palavra convencer. Muitas vezes a gente confunde convencer com derrotar. E a própria palavra convencer significa vencer com. Eu só consigo convencer alguém se eu convidar aquela pessoa para vencer junto comigo, né? Não é derrotar, não é impor a minha ideia, não é impor a minha perspectiva, não é impor o meu ponto de vista, mas sim convidar a pessoa a refletir, convidar a pessoa a considerar a possibilidade dela ter uma perspectiva diferente, ter um ponto de vista diferente, ter uma visão diferente. Isso é fundamental. What do we have to do in order to build rapport? O que nós temos que fazer a fim de construir o rapport, né? What do we have to do? We have to be careful and we have to focus on building a constructive synergy. Então nós temos que focar em construir uma sinergia construtiva. E o que quer dizer essa sinergia construtiva, né? Além da sinergia construtiva, né, nós conseguimos, através de matching, que é uma outra técnica, né, para se conseguir o rapport, que é o alinhamento, que é o sincronismo, mirroring, que quer dizer espelhamento, né? Para quê? Tudo isso para construir o rapport com um único intuito: to build trust by suspending all judgment and criticism. Construir confiança, suspendendo todo julgamento e crítica, né? É claro que é inerente ao ser humano julgar, né? Nós percebemos a nossa realidade ao nosso redor através dos filtros dos nossos valores, das nossas crenças e de todo o conhecimento que nós fomos acumulando ao longo das nossas vivências e experiências ao longo da nossa vida. É impossível nós não enxergarmos a realidade que nos rodeia através da lente dos nossos óculos, né? Do nosso mapa individual. E cada um tem o seu mapa, né? Então é fundamental para o coach conseguir uma comunicação eficiente, verdadeiramente suspendendo todo julgamento e toda crítica, né? Porque a crítica, ela quando ela vem com imposição ou com um excesso de lição, de moral, alguma coisa parecida, a gente observa que o resultado não é eficaz, não se consegue um bom resultado, né? Então vamos falar um pouquinho sobre Constructive Synergy. O que é essa sinergia construtiva, né? Nós entendermos os 4 níveis de vibração energética. Quando duas almas se encontram, elas vibram, elas se percebem e elas se sintonizam. E o importante é a gente perceber exatamente em qual desses níveis de frequência de vibração nós estamos. Será que nós estamos no nível de antipatia, antipathy? Será que nós estamos no nível de apathy, de apatia? Será que nós estamos com a outra alma no nível de sympathy, de simpatia? Ou será que nós estamos no último nível de sintonia entre almas, que é a empatia? O que é a antipatia? A antipatia é quando duas almas se rejeitam. É quando uma olha para a outra e percebe a energia da outra e sente uma aversão pela energia da outra. E é interessante que muitas vezes isso acontece em níveis profundos, quando uma alma acessa memórias emocionais de longo prazo que a gente muitas vezes não consegue nem racionalizar. E muitas vezes essa antipatia que um ser humano tem pelo outro, ela é em decorrência de uma experiência que somente aquela pessoa que está sentindo a antipatia passou, né? Ela, na realidade, ela é uma interpretação
individual, uma interpretação pessoal, né, de uma outra alma, de um outro ser humano, mas com base nos filtros que nós temos, né? E cada um de nós temos os nossos filtros, né? Isso é muito perigoso, nós julgarmos, né? Nós criticarmos, nós julgarmos, nós darmos opinião, né? E conceituar as pessoas, porque muitas vezes esse conceito ele revela 90% muito mais os nossos valores, os nossos filtros, as nossas crenças, do que verdadeiramente a interpretação da pessoa que está sendo julgada, né? Isso é muito, muito comum isso acontecer. Isso é muito perigoso. Nós temos que evitar e estar atentos, né, para nós não cairmos nesse nível de vibração energética da antipatia. E depois vem a apatia. A apatia seria quase que uma indiferença, né? Eu não me sinto atraído, mas eu também não me sinto rejeitado, não rejeito, né, a outra pessoa. Simplesmente não me dei a oportunidade de buscar interpretar a vibração energética daquela pessoa, né? E muitas vezes é ruim, porque num processo de coaching a indiferença não é construtiva, né? Se o coach demonstra interesse, demonstra curiosidade, faz perguntas, mas como assim? Por quê? Como? Quando? Né? Isso aconteceu? Conta melhor, né? O que que isso significou para você, né? Quer dizer, é importante nós não cairmos nessa armadilha da apatia também, né? Apathy. E o próximo nível da vibração energética, né, da sinergia construtiva, é a simpatia. A simpatia acontece quando duas almas se sintonizam em níveis profundos, né? E elas conseguem sentir a solidariedade, a capacidade que eu tenho de me sentir próximo daquela pessoa, de me sentir próximo dos sentimentos, dos pensamentos daquela pessoa, né? Aí eu sinto que aquela pessoa me é simpática. Eu sinto simpatia por ela. É sentir com, to feel with, to have solidarity for someone, or to have solidarity towards someone, em direção a alguém. E o último nível, o nível mais bonito da sintonia entre dois seres humanos, é a empatia. É a capacidade praticamente de eu me colocar no lugar da pessoa, de eu me posicionar como se eu fosse aquela pessoa, né? De eu sentir as dores, de eu valorizar e praticamente enxergar a vida e perceber a realidade com os olhos daquela pessoa, né? É a capacidade de eu me sentir como se nós dois fôssemos um só, né? É o sentido de unidade, né? To feel as one, unity, unidade. To have compassion for each other. É ter compaixão um pelo outro, né? A capacidade. O que quer dizer compaixão? É a capacidade que nós temos de nos condoer, né? Doer com, doer junto com a pessoa, sentir a mesma dor da pessoa, ter as mesmas ansiedades, as mesmas inseguranças, as mesmas incertezas, né? Que a pessoa tem, né? E nós entrarmos num nível de sintonia de alma tão profunda que nós acabamos que vibramos em uma única energia, né? Uníssono, né? É a capacidade de sentirmos que somos um só. E é fantástico esse nível de sinergia construtiva, né? Outra maneira de nós, outra técnica de nós conseguirmos construir o rapport, né? Another technique we can use, uma outra técnica que podemos usar, é matching, que significa sincronismo, né? Synchronism. Synchronism is to equalize breathing, voice tone and rhythm. É equalizar a respiração, o tom de voz e o ritmo da voz, né? And body language, too. E a linguagem corporal também. Muitas vezes nós sentimos que já somos amigos de alguém há muito tempo, simplesmente porque aquela pessoa teve o cuidado
de não se distanciar, de buscar um nível de comunicação e se aproximar, né? E equalizar a respiração. Ela conseguiu imitar o tom de voz, porque quando alguém tenta nos imitar ou tenta fazer algo semelhante a nós, né, nós sentimos que aquela pessoa está buscando aquela proximidade, né? Aquele sentido de cumprimento. É justamente por causa disso que é perigoso quando o jovem se sente abandonado ou rejeitado no lar, né? Ele buscar, muitas vezes, os colegas, que muitas vezes não são bons exemplos, né, de comportamento, e acabam satisfazendo essa necessidade de não ser rejeitado, ou essa necessidade de pertencer, de pertencimento, né? Aí é que mora o perigo, porque realmente é poderoso e funciona, né, quando as pessoas buscam o rapport, essa sintonia através do sincronismo. É uma energia em nível profundo, né? Uma energia emocional de nível profundo, né? Outra técnica é o mirroring, another technique, é o espelhamento. Mirroring é o espelhamento, né? A capacidade que nós temos de nos colocar semelhante à pessoa, nos gestos. Tem a ver com matching também, né? Mas isso é por causa da lei da reciprocidade. Quando existe reciprocidade entre duas pessoas, a tendência é existir confiança também, né? Confiança mútua. Por quê? Porque muitas vezes é através da congruência as pessoas se conectam. Porque muitas vezes não é simplesmente a pessoa pensar igual a nós que nós nos identificamos com ela. Basta a pessoa ter congruência, ou seja, o que é congruência? É a pessoa ter um alinhamento ético, ou seja, ela é do jeito que ela diz ser. Ela age em sintonia, em alinhamento. Quer dizer, o que é alinhamento ético? Ethical alignment. Né? O que é esse ethical alignment? Esse alinhamento ético nada mais é do que a sintonia, o alinhamento, né? Entre o pensar, o sentir, o falar e o fazer, o agir, né? Thinking, feeling, saying and doing, né? Muitas vezes a gente nem pensa igual a uma certa pessoa, mas só pelo fato daquela pessoa ser fiel aos seus valores, né? Ser congruente, né? Ter esse alinhamento ético, nós dedicamos respeito, nós respeitamos aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa tem até uma diferença de opinião, né? Tem um valor diferente, mas nós respeitamos, nós sabemos reconhecer quando a pessoa ela é autêntica, ela é íntegra, né? Ela tem coerência, justamente isso, né? Essa integridade, esse alinhamento ético, né? Ela pensar, sentir, falar e agir em sintonia, em autenticidade, com coerência, né? Integrity, authenticity and coherence, né? Integrity, authenticity and coherence e coerência, né? Por quê? Porque a reciprocidade é uma grande realidade, é uma grande lei que rege a sintonia entre duas almas, a sintonia entre dois seres humanos, né? E o que é a reciprocidade? É porque as pessoas gostam de pessoas que são iguais a elas ou que são como elas gostariam de ser, né? E aqui tem uma ressalva. A gente gosta de pessoas que são iguais a nós ou então que são como nós gostaríamos de ser, contanto que a pessoa não imponha a sua maneira. Porque muitas vezes as pessoas até são como nós gostaríamos de um dia ser também. Mas se aquela pessoa está impondo a sua maneira de forma invasiva, de forma agressiva, nós também sentimos desconfortáveis. Nós não gostamos de sermos invadidos na nossa liberdade de percebermos e tomarmos a decisão da hora certa de concordarmos ou discordarmos de algo. Né? Isso é fundamental nós percebermos isso. Então vamos praticar inglês?
people like people who are like them. Quer dizer, as pessoas gostam de pessoas que são como elas. Or who are how they would like to be. Or who are how they would like to be. Ou que são como elas gostariam de ser. Ok? Muito legal isso. E, por último, build trust by suspending all judgment and criticism, né? Construir a confiança, suspendendo todo o julgamento e crítica, né? Por quê? Porque é fundamental que o coach se sinta num ambiente seguro, né? E é uma necessidade de sobrevivência do ser humano nos níveis emocionais mais profundos, né? Nós não gostarmos e não sentirmos seguros, né? E não conseguimos não conseguimos confiar no ambiente ou nas pessoas quando nós nos sentimos ameaçados, né? Então, permitir que o coach sinta seguro e sem ameaça, né? To allow the coachee to feel safe and unthreatened. Unthreatened, né? To threaten é ameaçar. Threatened, ameaçado. Unthreatened, não ameaçado. Ele precisa se sentir não ameaçado, né? Então, nós temos que deixar o coach perceber que nós não estamos com nenhuma intenção de julgar, de criticar, ou de avaliar, ou de rotular, ou de fazer qualquer tipo de julgamento. Isso é fundamental. Outra é allow the coachee to feel heard from the essence, né? Permitir que o coachee se sinta ouvido na essência, ouvido a partir de sua essência, né? To feel heard from the essence and understood. E não apenas ser ouvido na essência, como também ser entendido. E aqui está uma necessidade humana essencial, né? Uma das primeiras necessidades humanas. Talvez a primeira necessidade seja se sentir seguro, né? Não se sentir ameaçado, né? Não se sentir em perigo, né? Mas essa necessidade de ser ouvido também, ser entendido, é uma necessidade essencial número 1, digamos assim, né? Essential human need. It's an essential human need, number 1, né? E outro é to acknowledge and accept coachees' viewpoints by honoring and respecting coachees' history. Reconhecer e aceitar os pontos de vista do coachee, honrando e respeitando a história do coachee, né? Essa é a necessidade essencial humana número 2. It's essential human need number 2. Né? A necessidade que todo ser humano tem de ser reconhecido, né? Não ser rejeitado, ser aceito. Não só ser reconhecido, como ser aceito também, né? E por último, to have permission to make mistakes and to be given the chance to redeem oneself. Né? Ter a permissão de errar, de cometer erros e ser dado a chance, né? Quer dizer, e receber a chance, e ter a chance de se redimir, ou seja, de corrigir o erro, né? Não basta só dar a permissão para errar, mas também, pela lei da reciprocidade, nenhum ser humano gosta de se sentir devedor, né? Quando nós cometemos algum erro, é natural do ser humano buscar uma forma, o mais rápido possível, de compensar aquele erro, de corrigir aquele erro, né? E buscar o equilíbrio harmônico, a ressonância harmônica, né? Porque nós sabemos que no fundo, no nosso nível mais profundo emocional, nós não gostamos de nos sentir devedores, né? Isso é fundamental. E essa seria a Essential Human Need number 3, a necessidade humana essencial número 3, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Antes da gente terminar, eu quero ler aqui em inglês de novo, né? Coaching. So, step number 1, the stage number 1 for a coaching process is connection. And how do we get connection? We get connection through building rapport. We build rapport because rapport is really powerful in human relationship. É muito poderoso no relacionamento humano, né? É através desse rapport que eu consigo
verdadeiramente um nível de comunicação efetiva, onde eu entendo e me faço entender, né? No nível mais profundo das minhas mais verdadeiras intenções, né? And that's really essential. That's very important. Rapport is power to influence and persuade by convincing through constructive synergy. And what is constructive synergy? Remember the 4 levels of energetic alignment, of energetic tuning, né, de alinhamento, de sintonia energética, né? Quais são os 4 níveis de sintonia energética entre duas almas? Né? A antipatia, a apatia, a simpatia e a empatia, né? Antipathy, apathy, sympathy, and empathy. Okay? Empathy to feel as one, unity, compassion. Sympathy is to feel with, is to have solidarity towards someone. Apathy is indifference. And antipathy is aversion or rejection, aversão ou rejeição. Matching é o sincronismo, né? É a equalização, digamos assim, né? Da respiração, do tom de voz, do ritmo, né? E também da linguagem corporal. E o espelhamento, mirroring, por causa da lei da reciprocidade e por causa da lei da congruência também, são ótimas técnicas para se construir rapport, né? People like people who are like them or who are how they would like to be. And congruence is ethical alignment, which is to think, feel, say, and do the same thing. Né? Muitas vezes a gente observa que nós não podemos pensar uma coisa, sentir uma segunda coisa, dizer uma terceira coisa e agir uma quarta coisa, né? Isso é falta de alinhamento ético, isso é falta de congruência, de autenticidade. Isso atrapalha também na construção da sintonia energética entre dois seres humanos, ok? Integrity, authenticity and coherence, de fundamental importância, integridade, autenticidade e coerência. E aqui, por último, na construção da confiança mútua, né? Para trabalhar com a co-criação, né? Co-creation is fundamental in the coaching process. Né? A co-criação é fundamental num processo de coaching. Não é, em momento algum, o coach impor o seu ponto de vista ou convencer qualquer tipo de mudança, mas sim levar elementos de reflexão através das perguntas poderosas para que a verdade que já está dentro de cada coachee seja descoberta, né? E esse processo de conexão, né? The process of connection is fundamental. É fundamental. It's essential. It's indispensable. É indispensável. Ok? Espero que você tenha gostado. Espero que você queira ver o próximo vídeo, no qual nós vamos falar sobre openness, que é o momento de abertura, o momento de investigação. Ok? Thank you very much and see you next video.